Pessoal, então eu vou convidar vocês para pegarem papel e caneta aí. Nós vamos construir um mapa mental, então, onde o nosso assunto central vai ser a célula, né? Então, lembrando, célula com C, gente, por favor. Lembra a palavra celular? Lembra. Só que essa célula aqui não tem nada a ver com o nosso aparelho de telefone, tá? Então, a célula, a gente já descobriu nas outras aulas que aí vamos mudar a cor da caneta que vai ajudando a gente a entender melhor esse nosso mapinha. Depois, se você quiser destacar, quiser fazer ele na horizontal, mas eu acho que assim vai ficar melhor. Então, a gente descobriu nas últimas aulas, primeiro, que todos os seres vivos são formados por células. Certo? O segundo elemento que a gente descobriu também é que a célula, ela é considerada a menor estrutura viva, ou a menor parte de qualquer ser vivo, tá? E que essa estrutura viva, ela vai ter sempre uma forma e, consequentemente, se ela tem um formato diferente, ela vai se juntar para formar diferentes funções. Como assim, prof? Se a gente for pensar no nosso corpo, a gente vai ter células que vão formar a nossa pele, células que vão formar os nossos músculos que estão embaixo da nossa pele, a nossa unha, que é durinha, é formada por centenas de tipos de células diferentes, né? O nosso cabelo, na nossa corrente sanguínea tem outros tipos de célula, aquelas que estão no nosso cérebro são os neurônios, então as células são a menor estrutura viva e elas vão ter formas e funções diferentes, certo? E a gente aprendeu naquele texto ali, que nós estávamos lendo, que os seres vivos podem ser classificados quanto ao número de células. Aqueles que vão ter uma célula, e aqueles que vão ter mais de uma célula. Pessoal, quero que vocês primeiro acompanhem e depois tentem fazer no caderninho de vocês para vocês terem isso anotado para vocês estudarem, certo? Então, o que vai acontecer aqui? O organismo vivo, que são alguns que têm apenas uma célula, eles vão ter um nomezinho bem típico, né? Unicelular. Já os que têm mais de uma célula, eles vão ser chamados de pluricelular. Se a gente observar a forma da escrita dessas duas palavras, a gente vai ver que as duas têm uma parte comum. As duas estão falando de célula. Elas estão dizendo que uma é formada por uma única célula, por isso ela é unicelular, e a outra, ela tem células pluri. Lembrem da palavrinha plural, mais de uma, né? Então, ela é pluricelular porque ela tem mais de uma célula. Então, os seres vivos vão ser classificados assim quanto
ao número é a classificação. Isso aqui é a classificação, então. Quanto ao número de células. Então, quando vocês verem uma pergunta que fala, classifique os seres vivos em relação ao número de células, ele quer saber se ela tem uma célula só ou se ela tem mais de uma célula. A gente já sabe que, como os exemplos de unicelular, um dos principais que a gente vai ter são as bactérias, alguns protozoários, que são seres também microscópicos, né? Aqui tem que ficar bem claro que é apenas alguns, não são todos. E também alguns fungos. Sabe vocês já viram o nosso pão crescer? Pois é, lá tem seres unicelulares trabalhando, se reproduzindo para fazer essa proliferação, fazer o crescimento do nosso pão. São seres unicelulares que se reúnem e ajudam o nosso pão a crescer. E os exemplos, os pluricelulares, então, vão estar desde outros protozoários, né? Tem algas que são protistas também. Então, vamos botar aqui protistas, que são do mesmo grupo dos protozoários. Por exemplo, existem tipos de algas que são formadas por milhares de células. Os fungos, como os cogumelos que a gente vê no bosque da escola, o bolor que dá no pão, em alguns alimentos, algumas frutas também, então eles são pluricelulares, eles são, então, fungos. Além disso, plantas de todos os tamanhos, todas elas têm mais de uma célula, plantas e animais. Muito bem, a gente então descobriu que a célula, ela está em todos os seres vivos. Então, vamos destacar lá, para a gente não esquecer. Todos os seres vivos. E que ela é a menor parte de um organismo vivo e que vai ter forma e função específica. E que o ser vivo pode ser classificado quanto ao número dessas células. Quem tem uma célula, eu chamo de que lembra o número 1, celular. Aquelas que têm mais de uma célula, os organismos que têm mais de uma célula vão ser chamados de pluricelular, como alguns protistas, fungos, plantas, animais, e aqui nós nos incluímos, certo, pessoal? E os unicelulares são as bactérias, os protozoários e os fungos.